9, verso 57. Glória a Deus. Abaixa só um pouquinho. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 57. Agora um pouquinho mais. Glória a Deus. Louvado seja. Amém? Amém. Diz assim, o título diz acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguirei-te para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem tem essa palavra como a palavra de Deus, diga amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus, amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, noite de sábado, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. 3 lições acerca dos que seguem a Jesus. Nós vemos aqui 3 pessoas. A primeira delas se oferecem. Glória a Deus. Olha para mim, por favor. Muito barulho na igreja, olha para mim. A primeira pessoa não é convidada por Jesus, ela se oferece. E esse que se oferece, embora aqui nesta passagem, neste texto, não revele quem é ele, mas a mesma passagem bíblica, em Mateus capítulo 8, verso 19, diz que este homem era um escriba. O que era um escriba? Era um profissional que tinha a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Poucas pessoas na época dominavam a arte da escrita. Então o escriba possuía grande destaque social e ganhava muito dinheiro com isso. Muito dinheiro com isso. Certo? Então, amados, e ele se oferece para ser um seguidor de Jesus. Mas Jesus, quando ele se oferece, Jesus diz para ele que raposas têm covis, tem um buraco para se esconder, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando Jesus fala isso, amados, que os animais, raposa, ave,
tem um cantinho para eles, mas que o Filho do Homem não tinha, ele já automaticamente desistiu. Por quê, amados? Por ser um escriba, provavelmente ele tinha uma vida confortável, morava numa bela casa, e quando ouviu que para seguir Jesus, amados, não teria onde reclinar a cabeça, ele pensou: o preço é muito alto para ser pago, e ele desiste, amados. Então, quem quer seguir a Jesus precisa entender isso. Há um preço alto a ser pago para ser um seguidor de Jesus. Jesus não promete para nós conforto, luxo, não promete para nós nada disso. Lógico que Ele pode nos dar tudo isso, lógico que Ele pode, mas Ele não promete que só pelo fato de você querer seguir Ele, que a sua vida vai ser fácil. Tem preços, tem renúncias, tem cruz, e quando o escriba vê isso, opa, eu ganho muito dinheiro, a minha profissão é rara, eu não posso largar tudo para seguir esse homem. Esse homem não tem nem onde dormir, e ele desiste por causa disso. Aleluia. E muitas pessoas desistem de seguir a Jesus, desistem da sua fé, muitas vezes por situações difíceis na sua vida. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, a primeira lição é que para seguir Jesus tem um preço, e o preço é alto, o preço é caro. Eu me recordo, irmãos, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus como itinerante. Depois de um tempo, a gente conhecia muita gente. Quando você passa a conhecer muita gente, fica fácil. Tipo, você conhece em Minas, na cidade tal, você conhece gente. Na cidade tal, você conhece gente. No estado tal, você conhece gente. Você tem ligações, você tem contatos. Mas no começo, quando eu comecei a pregar como itinerante, eu não conhecia ninguém. E muitas vezes, amados, também não tinha ajuda de ninguém. E muitas vezes, eu orava a Deus e dizia: Senhor, para onde tu queres me levar? E eu colocava o dedo em cima do mapa, e o nome da cidade ou estado que aparecia, eu me preparava para ir para esse lugar. Pegava uma carta da minha igreja e ia pregar. E muitas vezes não tinha dinheiro para viajar, Deus preparava o dinheiro em cima da hora. Aconteceu de Deus me dar o dinheiro na rodoviária. E às vezes eu chegava numa cidade que eu não conhecia ninguém. Mas como o senhor fazia, pastor? Eu deixava minha mala no guarda-volume na rodoviária, me arrumava, esperava a noite, e eu ia visitar uma igreja. Se eles me dessem a oportunidade de tocar no microfone, eu tinha pouso, eu tinha comida e a porta abria. Mas se eles não me dessem a oportunidade para dar nenhuma saudação, eu não tinha onde dormir naquele dia, e eu tinha que esperar a noite seguinte. Ou se achasse uma igreja tarde, mas era mais difícil naquela época, para ir visitar uma outra igreja. E eu me recordo uma vez que eu estava, irmãos, no banco de uma praça e não tinha nem o dinheiro para tirar minha mala do guarda-volume, com fome, olhando para o céu cheio de estrelas, num hotel de milhares de estrelas. E sabe o que é pior? Eu sentia que parece que Deus estava sorrindo, que Deus estava feliz de me ver daquele jeito. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha para a minha vida tinha um grande preço a ser pago, e se eu não desistisse, eu seria aprovado para ser um seguidor.
Mas também depois de dormir em muito lugar que tem gente que nunca vai dormir na vida. Deus me levou. Me honrou muitas vezes, mas teve um preço a ser pago. E às vezes a gente não quer o preço. A gente quer o imediato, o imediatismo, né? A gente quer agora. É que nem Esaú, que me adianta da bênção, da primogenitura, está garantida, a bênção é certa, mas eu estou com fome agora, eu troco ela por um prato de lentilha. Se você não quer pagar um preço, então viva a sua vida, e não queira ser um seguidor de Jesus, porque ser seguidor de Jesus tem preço para ser pago. Tem preço para ser pago. Aleluia. O segundo, presta atenção. O primeiro se ofereceu. Diga comigo, o primeiro, eu estou ouvindo além da minha voz. O primeiro se ofereceu. Agora o segundo foi diferente. O segundo foi chamado por Jesus. Olha o que o texto diz. E disse-lhe, verso 49. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos o enterrar, os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O segundo é chamado. Ser chamado é uma honra, irmãos. Eu vou repetir. Ser chamado é uma honra. Você se oferecer e ser aceito é um privilégio também, se você entrar nos requisitos. Mas ser chamado significa que você foi escolhido. Aleluia. Não entendi, pastor. Pode ter seguidores que se ofereceram e podem ser seguidores se preencherem os requisitos, mas tem pessoas que não precisam se oferecer, elas serão escolhidas. Aleluia. E se Deus te escolheu, se Jesus te escolheu, é um privilégio você ter sido escolhido, uma grande honra. Imagina só numa reunião, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Eu estou aqui porque Ele me chamou. Glória a Deus. Acabou a conversa. Foi Ele que me chamou. Só que quando Ele chama esse, amados, Ele botou obstáculos aqui. E mesmo sendo chamado por Jesus, preste atenção, ele é rejeitado. Diga comigo, ele foi chamado por Jesus, mas foi rejeitado por Jesus. Jesus olhou e disse: esse tem tudo para ser. Só que o que ele fala faz que ele seja rejeitado. Quando Jesus disse que deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele estava preocupado com o funeral do seu pai. Jesus não estava sugerindo que se deve desonrar os pais. Pelo contrário, é um dos 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muitos dias sobre a face da terra. Filho que não honra pai, filho que não honra mãe, filho que fala coisas que não deve para o pai ou para a mãe, desonrando, vai morrer muito cedo, seja de acidente, de peste ou de tiro. Não vai durar. É a Bíblia que diz: para viver tem que honrar. Para viver muito tem que honrar. Às vezes a gente não sabe por que morreu tão novo. Vai fazer uma análise para você ver.
lados para você ver. Que o bonzinho, que o santinho, que na hora que morre, todo mundo é perfeito. Mas vai ver o que era, o diabo que era antes, que não respeitava ninguém. Jesus não está sugerindo que ele deve desonrar os pais, mas sim que não se deve permitir que a nossa família enfraqueça o amor que temos pelo Senhor. Se o amor que você tem pela sua família, amados, é um obstáculo e enfraquece ou é menos forte do que aquilo que você sente por Deus ou por Jesus, é um obstáculo. Ah, mas isso é minha família. Mas você está preparado para ir para o céu e pode ser que a sua família vá para o inferno? Porque nem todos vão levar a família toda para o céu. Nem todos. O nosso amor por Cristo deve ser tão intenso a ponto de fazer o amor por nossa família parecer nada diante do amor que temos para com Ele. Para não ficar nas minhas palavras, abra a sua Bíblia. Foi Jesus que disse. Jesus que disse. O que Jesus disse tem valor ou não tem? Tem. Sim ou não? Sim. Quando é para abrir a boca, não abre. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e a mãe, a mulher, filhos, a irmãos, irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você tem medo de aborrecer alguém do que eu citei aqui, por causa da sua fé que você tem em Deus, você não serve para ser discípulo. Você não serve para seguir Jesus. Se você deixa de fazer algo para Jesus, para fazer algo para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para a sua filha, para o seu filho, porque se você não fizer, vai desagradar ele, e você preferiu ele, você não serve para seguir Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 10, 37. Jesus está falando aqui. Eu não tinha uma palavra para hoje, fiquei lutando para Deus me dar uma palavra, porque eu não pego, irmãos, de prego qualquer coisa, eu tenho que sentir de pregar. E quando a pastora foi no escritório, eu estava escrevendo ainda. Ela disse: quanto tempo você precisa? Falei: vai dando oportunidade aí. E ela falou as oportunidades, até chegar na dúvida, eu estou pronto. 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. A Bíblia nos ensina que temos que amar a nossa família, temos que amar os filhos, temos que amar a esposa, temos que amar o marido, temos que amar o pai, temos que amar a mãe, temos que honrar, temos que cuidar. Sim, tudo isso a Bíblia se ensina, mas não pode ser maior, não pode impedir você de tomar a sua decisão, de seguir a Jesus, de estar com Jesus, de fazer a vontade de Jesus. Dessa maneira, Senhor. Obrigada. A primeira lição que eu aprendo é que o primeiro não estava disposto de pagar o preço. O segundo, a família era mais importante para ele. Ele não está preocupado com o pai está morto. Ele está preocupado com o que vão dizer dele, por ele ter que fazer isso.
deixar o funeral do pai para seguir a Jesus. Ele está preocupado com o que vão falar dele. Ele está preocupado com o que a mãe vai dizer, o que os irmãos vão dizer, pela sua decisão. Mas quem quer seguir a Jesus, o amor por Ele tem que estar acima de todas as coisas. Abraão amava tanto a Deus que não negou o seu filho. Ele ia sacrificar Isaque, porque Deus mandou. Deus não permitiu. Deus poupou ele dessa dor e desse sofrimento. Mas Deus só fez quando viu que não existia, não havia uma chance, uma possibilidade de Abraão não fazer. Deus esperou preparar o altar, Deus preparou colocar lenha, Deus esperou amarrar Isaque. Isaque foi amarrado em cima daquela lenha. Deus esperou ele pegar o cutelo, a faca e levantar para amolar Isaque. Quando levantou a mão, que era a hora da facada, o anjo grita do céu: Abraão, não faças isso, porque agora sei que temes a Deus e não negaste teu único filho. Eis aí um cordeiro para você sacrificar. E ele olhou e o cordeiro estava preso pelo chifre de uma moita lá. E ele pegou e sacrificou. Mas Deus esperou até a última hora. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O terceiro homem, diga comigo, o primeiro se ofereceu. O segundo foi chamado. E o terceiro se ofereceu também. O que o senhor quer dizer com isso? Que a cada dois que se oferece, só um Jesus chama. Mas não quer dizer que quem se oferece não pode ser escolhido, ou melhor, não pode ser aceito. Mas os chamados são diferentes. Amém? Amém. O terceiro homem disse também outro, não é Jesus que está dizendo: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O terceiro homem também se ofereceu como voluntário, mas não pôde seguir a Jesus, pois estava olhando para trás ao invés de olhar para frente ou para diante. Não há nada errado, preste atenção, não há nada errado em uma despedida afetuosa. Quer ver um exemplo disso? 1 Reis 19, versículo 19 ao 21. Quando Elias disse para Eliseu: segue-me. Ele disse: espera aí, eu vou me despedir do meu pai. Ele foi lá, deu um beijo no seu pai, né? Abraçou seu pai e voltou para seguir Elias. O problema não era, Jesus não era o problema dele lá se despedir. É que Jesus viu algo além disso. Jesus viu, amados, que aquele homem, que esse homem não havia entregado o coração inteiramente a ele, mas ao sair para arar, iria olhar para trás. O problema desse homem não era a despedida, mas é que o coração dele ainda estava lá atrás. Se o que fica para trás é um empecilho, representa um empecilho para a obediência a Jesus, é pecado. Nada que fica para trás, amados, pode nos
impedir de olhar para frente. Enquanto a gente estiver olhando para trás, mesmo querendo andar para frente, você não vai a lugar nenhum, porque você ainda está preso às coisas que ficaram para trás. Quer ver um exemplo disso? Amados, a Bíblia diz em Gênesis 19, verso 17, quando os anjos tiraram Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, eles disseram para eles: não olhes para trás de ti, não olhe para trás, escapa-te por tua vida, fuja lá para o monte para que não pereça. E o que aconteceu? Eles começaram a andar, mas o coração da mulher de Ló estava lá atrás, das coisas que ela deixou para trás. E quando começou a destruição de Sodoma e Gomorra, amados, a Bíblia diz no versículo 16 de Gênesis 19, que ela olhou para trás. Quando olhou para trás, ela ficou convertida numa estátua de sal e não saiu mais do lugar. Tem gente que está querendo andar, mas tem coisas que está prendendo ele lá atrás. Daí não dá para ser discípulo de Jesus, não dá para seguir Jesus, se alguma coisa te prende ao teu passado, se alguma coisa te prende atrás de você. Você precisa estar livre para você poder avançar para frente e fazer aquilo que Jesus quer que você faça. É dessa forma, Deus. Em todas as áreas da nossa vida, você não pode estar preso a alguma coisa que ficou para trás. Senão, mesmo que algo maravilhoso esteja diante dos teus olhos, você não vai ver. Por quê? Porque você está olhando para trás. Às vezes tem coisas valiosas que estão diante de você, tem presentes que Deus está colocando diante de você, há portas que Deus está abrindo diante de você, e você não está enxergando porque você está andando, mas o teu olhar, o teu coração está focado para trás, para aquilo que ficou. Jesus disse: aquele que bota a mão no arado e começa a arar a terra e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quer que eu traduza para você? Não serve para o reino de Deus. Não é à toa que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: não julgo eu que tenho alcançado, mas uma coisa faço eu, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu estou deixando as coisas para trás, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficaram, porque o meu objetivo é o alvo que está na minha frente. Aleluia, Deus. Quem foca no alvo não se perde, mas quem olha para trás se perde. O terceiro, coisas ou pessoas que são importantes demais para nós, que ficaram para trás, elas podem nos impedir de avançar para frente. Eu não estou dizendo que o que nós deixamos para trás não significa que não teve valor nenhum, não teve significado nenhum na nossa vida. Mas se fosse bom, você tinha que ficar para trás. Se fosse bom, você continuaria no passado. Se fosse bom, o passado não existiria presente e muito menos futuro. Você ficaria sempre no passado, preso ao passado, preso às coisas que estão para trás. E tem gente que está preso, está andando, mas está amarrado ao passado. Enquanto você estiver preso ao passado, não pode seguir para frente. E Jesus vendo isso, ele não pode me seguir. A gente vai estar lá no culto. Eu estou aqui fazendo analogias. Ele vai estar lá no culto em Jerusalém, pensando em quem ficou em Cafarnaum. A gente vai estar lá
em Jericó curando um cego, e ele nem vai ver o milagre, porque ele está pensando no que ficou para trás. A gente vai se reunir à noite, só eu e os discípulos, e a gente vai ficar conversando, e eu vou ficar ensinando a palavra para eles, revelando aquilo que meu pai falou para mim, para eles, mas ele nem vai prestar atenção, porque ele vai ficar pensando no que ficou para trás. É igual aquele crente, irmão, que vem na igreja, e tem gente que vem na igreja dessa forma. Ele está aqui sentado, mas está pensando no que vai comer depois do culto, no que vai assistir depois do culto, que ainda tem que lavar a louça, que deixou a pia cheia de louça, e está pensando nisso, pensando naquilo. Tem gente que está no culto e pensando até no que vai fazer amanhã. Daí não entende nada. Continua sem entender nada. E não faz nada também. Primeira lição: quem não está disposto a pagar o preço não pode seguir Jesus. Segunda lição: família não pode ser mais importante do que o teu chamado. Terceira lição: coisas ou pessoas que ficaram para trás não podem nos prender de seguir para frente. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ou melhor, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ou seja, se o Jesus é o meu tesouro, se o céu é o meu tesouro, eu posso amar, eu posso me importar, mas o meu coração está. É, Deus, aleluia. O meu coração. Amém, irmãos? Amém. Que você possa ter aprendido um pouco a palavra de Deus e entender que seguir Jesus não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seguiria. Só que só quem segue vai chegar no céu. E eu te pergunto: todos vão chegar ao céu? A maioria não vai chegar. Da igreja, se nós formos pela Bíblia, 50% da igreja, 50% vai ter que ficar para a grande tribulação. Desses 50% que ficar, alguns vão se arrepender verdadeiramente e vão ser até pregadores na grande tribulação e vão ter que dar a vida para se salvar. Mas muitos ainda vão se perder. Agora tem um mundo aí que é a maioria e não faz parte do céu. Por quê? Porque tem preço. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. As pessoas se importam muito com a família. Não estou dizendo que você não deve se importar com a família. A Bíblia ensina isso. Mas às vezes a família, irmãos, entre a família e Deus, entre a família e a igreja, a sua família é lixo. Não vale a pena você sacrificar por eles e deixar de fazer a vontade de Deus. Porque eles estão indo para um caminho que você sabe o fim. E você escolheu um caminho diferente. Não deixe nada te prender para trás. Vai te impedir de tudo na vida. De crescer, de se relacionar, de tudo. Se alguma coisa está presa ao passado. Às vezes até feridas, nós temos que nos curar do que ficou para trás. Amém, irmãos? Amém. Se coloca de pé na presença de Deus e vamos orar a Deus. Glória a Deus. Eu não